No vídeo de hoje temos uma grande aventura desenhada por Tim Sale e roteirizada por Jeff Leb, Demolidor Amarelo. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de toda essa galera que nos presenteou com grandes clássicos que perduram por décadas, que é amado por fãs de várias gerações e que fazem leitores como eu produzir com muito gosto conteúdo para vocês. É isso aí. Primeiramente, como sempre, agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, a todo mundo que está compartilhando, todo mundo que está resenhando, que está mandando o arte para a arte dos inscritos. É isso aí, galera. Só agradecer. Hoje, dia 20 e... acho que 22, me deu um branco agora. 22 de junho, estamos com 731 inscritos. Olha isso, não falta muito para batermos os 1.000 inscritos. Por quê? Porque, só lembrando, chegando a 1.000 inscritos, teremos sorteio de 3 artes. Uma arte original minha, uma arte original de Johnny Castro e uma arte original de Oswaldo Luiz, né? E também um brinde, né? Um dos artigos também vai ser um saquinho de hominho, né? Dos hominhos Gulliver da Pepsi. Então, olha isso, né? Que bacana. Então, assim, completando 1.000 inscritos, vamos ajudar a compartilhar. Compartilha naquele grupo de amigos que você sabe que curte quadrinho. Compartilha com o grupo da família. Pede lá, pô, se inscreve lá, o cara é gente boa, tudo, entendeu? Então, vamos ajudar, vamos bater os 1.000 inscritos aí, para a gente poder fazer o sorteio de brinde, continuar crescendo, né? Essa grande família que estamos formando. Tem também o concurso da Escape para o Perigo, da revista Escape para o Perigo, né? Imagina você na Escape para o Perigo, o seu desenho, sua arte. Então vamos lá, para quem está pulando de paraquedas, no que consiste? Eu estou produzindo, né, a minha quarta edição, Super Almanac Escape para o Perigo, que contará com vários artistas. Vai ser uma edição de, em média, 80 páginas, que toda colorida, num formato maior que o formato americano, e vários nomes de peso dos quadrinhos aí. Então, assim, esse concurso consiste no quê? Em você que desenha, você pode fazer um desenho baseado nos personagens da Escape para o Perigo. Veja bem, não pode colocar Marvel, DC, o desenho tem que ser relacionado somente aos personagens da Escape para o Perigo. E aí vai passar por uma avaliação, entendeu? Vai passar por uma avaliação. O terceiro lugar vai ganhar 5 prints. O segundo lugar vai ganhar 3 edições da Escape. E o primeiríssimo lugar, além dos prints das 3 revistas, vai ter sua arte publicada na revista. Então, olha isso, né, cara? E sem contar que vai ganhar uma edição também, no caso da quarta edição, caso ela tenha sucesso na campanha. Mas, se Deus quiser, ela vai ter sucesso sim. Então, assim, olha quanta coisa que o canal está promovendo, no caso. Então, não perde seu tempo não, já senta na prancheta. A avaliação será feita no dia 10 de julho. Tá? E aí estamos em processo final de acabamento da revista, então eu não posso prorrogar. Então, no dia 10 de julho, em média, será feita a avaliação e aí a gente vai anunciar o vencedor. Estamos combinados? É isso aí. Então, vai lá, senta na prancheta, agiliza e manda bala. Quero ver sua arte aqui na revista publicada. Imagina, que bacana, né? Show demais. É isso aí. Galera, no vídeo de hoje, eu fiquei pensando no que a gente poderia falar, tudo, e eu me deparei, eu lembrei que eu tinha esta edição do Demolidor. E eu nunca falei do Tim Sale, no caso, recentemente falecido Tim Sale, que morreu tem acho que 1 ou 2 anos, no caso, infelizmente, no caso, né? Mas é um grande artista, no caso, né? E nos presenteou com grandes obras, né?
não só o Demolidor Amarelo, como o Hulk Cinza, o Homem-Aranha Azul, o Superman Quatro Estações, o Longo Dia das Bruxas, no caso, né? Vários arcos do Batman, né? Mas o Capitão América White, no caso. Então, assim, eu selecionei a princípio essa obra do Demolidor, né? Tem outras obras do Tim Sale, no caso, e a gente pode ir fazendo com o passar dos vídeos, no caso. Mas hoje eu vou programar, né? Hoje eu vou mostrar para vocês essa obra. Vamos folhear página por página essa obra fantástica, cheia de detalhes, um desenho belíssimo, uma arte belíssima, de encantar, de encher os olhos. Então, para quem desenha, vai ser um prato cheio, né? Então, vamos começar a viagem. Já preparou aquela cervejinha marota? Já sentou no sofá? Ah, hoje é domingo, hein? Hoje pode tomar sem culpa, né? É isso aí. Vai lá, se ajeita que a viagem vai estar fantástica. Tamo junto. Então vamos lá, né? Essa aqui é uma republicação da obra pela Panini, né? É um encadernado que a Panini lançou tem um tempo já no caso. Mas essa obra foi originalmente publicada em 2001, né? Foi logo após, no início da década de 2000 no caso, né? Mas se a gente parar para ver, já fazem 23 anos, né? Nossa senhora, como o tempo passa, né? Parece que foi ontem, né? Mas é assim, o que vocês vão ver aqui, para quem não conhece ainda, o que vocês vão ver aqui é formidável. Vamos lá então. Aqui, agora amarela, né? Vamos repassar aqui com cuidado, e aqui você já tem um vislumbre da arte, né? Aqui, originalmente, ela foi escrita por Jep Loeb e desenhada por Tim Sale, com as cores de Matt Hollingsworth, né? Espero estar falando correto. Matt Hollingsworth, né? E então assim, essa é a equipe criativa por detrás desse clássico, né? Vamos combinar, porque a arte aqui é fantástica. Aqui temos um texto introdutório do Stan Lee, um esboço aqui do Tim Sale no lápis, no caso, né? E começando aqui com esta capa, né? Esta capa aqui com o Matt Murdock, o pai do Matt Murdock, e o Demolidor aqui. Olha o cenário da cidade aqui no caso, que fantástico, né? Parece que, independente de época no caso, parece que o Tim Sale ambientou isso na década de 60 no caso, né? Então vamos lá, Sujo Demolidor, né? Dedicado a Stan Lee, Bill Everett e Wally Wood. E aí temos aqui o Demolidor vermelho pulando dos prédios. E você já tem um vislumbre dessa splash page dupla. Olha que fantástico isso aqui. Olha a complexidade de detalhes das cenas aqui. Olha o Demolidor pulando. Olha que obra de arte. Olha o domínio da anatomia do herói. E o detalhe, aqui o fundo tudo em preto e branco e a arte, e só o Demolidor em vermelho, né? Para você ver o contraste, no caso, a sensibilidade do pintor, no caso, que também fez um trabalho formidável, né? Olha isso! Olha que fantástico! Continuando. E aqui temos o Demolidor olhando a cidade, aqui observando a cidade, né? Você percebe que são tempos mais negros, no caso, né? Assim, é uma coisa atualizada, né? Então você percebe a mensagem que a história quer passar. Olha essa cena, gente. Eu falo de boca cheia que aqui, meu amigo, cada quadro é uma obra de arte. Cada cena tem a sua complexidade. Olha essa cena, essa perspectiva. Olha os detalhes das faixas aqui na academia, né? Que fantástico o Demolidor entrando na academia e tendo as suas memórias, no caso, né? Recordando as suas memórias, no caso. Olha a complexidade do ginásio, olha o ringue, né?
E tudo assim, né? Um tempo atual, que são tempos mais sombrios, no caso, né? E aí ele tem a recordação. E na recordação, tudo volta a ser colorido, né? É um contraste, porque é que nem a proposta do canal, uma época inesquecível, né? Eu acho que para todo mundo aqui, que é um público mais velho, acima dos 45 anos aqui no caso, sempre que a gente lembra da década de 80, década de 70, tudo era mais colorido, né? Você olhava nas ruas, os carros eram coloridos, o mundo era mais colorido no caso, né? Então, a obra quis passar essa mensagem também. Era uma época mais feliz do Matt Murdock, no caso, né? Então teve esse contraste. Que bacana, né? E aqui, o Matt Murdock, o Fog Nelson no quarto, e todos os detalhes dos quartos aqui, o armário com os livros, o abajur, a janela, Nova York ao fundo, o tênis aqui, o Murdoch aqui estudando com as luvas de boxe. Olha que fantástico! E as complexidades de cenários que o Tim Sale desenha eram fantásticas. Olha, eu vou falar que perda que tivemos com a morte do Tim Sale, porque ele morreu muito novo. Ele poderia ainda assim ter produzido muita coisa. E quando você olha isso aqui, isso vale para todo artista no caso. Mas quando você olha isso aqui, não tem como você não lamentar, né? E aqui ele abrindo, olha o cenário do bar, ele sem querer abrindo aqui, espirrando ketchup na moça aqui no caso, e ele se desculpando, tudo. E aí você vê aqui a cena do pai do Matt Murdock, aqui levando uma surra, no caso, né? Levando uma surra aqui com. E aqui os chefões, aqui no caso, pedindo para entregar a luta, no caso. É um clássico, né? Escrito por Stan Lee. E nisso o Jack Murdock, ele se recusa por ver o seu filho. Na plateia ele se recusa a perder e acaba nocauteando, o que não foi combinado no caso, né? Ele acabou nocauteando o seu adversário. E você tem essa página dupla fantástica. Que obra de arte! Como é ambientado. E aqui os gangsters aqui, já olhando com uma cara feia aqui, os bandidos olhando com uma cara feia aqui, a comemoração do Murdoch, do Fog Nelson, né? É incrível como ele ambientou, né, o box da década de 60, né? E você percebe pelas vestimentas, pelos carros, pela ambientação, você percebe que o Tim Sale quis ambientar a história na década de 60, no caso. E nisso, continuando a história, ele se despede do pai e é a última vez que ele vê o pai, no caso, né? Ele ouve um tiro, ouve aqui a polícia chegando, uma ambulância, e ele pulando aqui dos cenários verticais, coisa que o Frank Miller falava nas suas histórias, no caso, né? Quando ele desenha a história, o desenho vertical. Olha que sequência, que narrativa fantástica, e aquele encontrando o pai dele morto. Olha isso. E aqui já também, mais uma vez, o contraste, tudo ficando cinza aqui no caso, né? É o mundo do Matt Murdock desmoronando, né? Olha que fantástico, né? É o colorido se desfazendo, no caso. O mundo voltando a ficar sombrio para o Murdock. E olha que cena, que complexidade da cena. Uma cena forte, se a gente parar para ver, no caso. E ele se despedindo do pai dele. E nisso, nós temos aqui uma corte judicial, né? E aqui o advogado inocentando os bandidos aqui no caso, né?
E o Murdoch ficando nervosíssimo, né? Pô, com razão, os caras matam o pai dele e ele é inocentado, no caso, né? E o bandido fala que isso sirva de lição. Só entre no ringue se tiver certeza de que vai ganhar. É uma releitura de um clássico, né? É uma releitura de um clássico, no caso, né? E nisso o Murdoch ele se forma em advocacia. Ele, o Frog Nelson, saindo com seus diplomas, formando na faculdade. Como eu falei, a pintura aqui é um show à parte também. Temos que dar o devido crédito, porque a pintura aqui também rouba a cena. Ela eleva, nesse caso aqui, a pintura, ela eleva, uma pintura meio aquarelável, ela eleva a arte do Tim Sale, no caso. E nisso, o Demolidor, o Matt Murdock, em busca de justiça, ele vai assumir a identidade do Demolidor. O que eu acho legal, cara, é que assim, embora eu seja fã do uniforme vermelho do Demolidor, eu também gosto muito do uniforme amarelo, né? Foi um design muito bacana, né? Detalhe, o uniforme vermelho foi uma marca de Hollywood, do grande desenhista Hollywood. Eu pretendo abordar a arte do Hollywood aqui no canal também, tá? Mas o amarelo também é bonito, né? Mas eu não sei te falar assim, em qual critério, qual que é o seu uniforme preferido. Para mim, tanto faz. Tanto um quanto o outro. E aqui temos o Demolidor surgindo aqui, no caso, né? Como eu falei, é uma releitura de um clássico. E assim, que releitura, galera. Aqui temos mais uns esboços aqui. Olha a riqueza do lápis do Tinsei, né? Olha a riqueza do lápis do Tinsei, que fantástico. Vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, olha o resultado final. Olha que legal isso aqui, galera. Você tem um lápis, né, que por si só já é formidável, e você tem o trabalho final pintado. Olha que obra de arte, que desenho esplendoroso. Falta adjetivo para tantos elogios que eu queria fazer para essa arte, porque é fantástico isso aqui. A riqueza de detalhes, isso é encantador. O cenário no fundo, o Matt Murdock treinando e projetando a sombra do Demolidor aqui. Que domínio! E aqui já temos o Demolidor. Já temos o Demolidor se apresentando e ele partiu para cima dos grandes. Olha isso! Meu Deus do céu! Que magnífico! Para um amante da nona arte, isso aqui é maravilhoso, é fantástico, nossa senhora! Gente do céu! Eu poderia ficar horas falando disso aqui. Olha a riqueza, os lanches, as batatas aqui, o Demolidor chegando de surpresa. Olha ele golpeando os adversários, as expressões, tudo. E você vê assim, cada pessoa tem a sua particularidade, não é uma coisa genérica no caso. Olha os pelos dos braços aqui. Olha a anatomia, que desenho ágil, né? Frank Miller também deixou essa agilidade no Demolidor. Mas aqui o Tim Sale, assim, é um esplendor de arte isso aqui, galera. Vamos combinar. E continuando a cena, aí ele pega aqui o lutador, ele joga o lutador aqui nas fichas, o pessoal, os gangsters atiram no caso, e o Demolidor vai desviando das balas. E pega, isso aqui, galera, é quadrinho puro. É um quadrinho, é uma obra de arte, é um quadrinho, é um legítimo quadrinho de super-herói, né? Que releitura. E aí aqui o Demolidor vai nocauteando um por um. E assim, e nisso você tem uma sequência de narrativa, porque enquanto ele interroga essa pessoa, o chefão ele vai escapando, no caso. E aqui ele dando um sermão aqui no bandido, aqui no caso.
testemunhe, né? Testemunhe. E nisso ele falta uma pessoa para ele pegar. Sequência de narrativa fantástica. Cada quadro é uma obra de arte, sem exagero. Cada quadro é esplendoroso. Olha a riqueza de detalhes. Então, assim, não só uma arte super detalhada, uma arte bonita, uma arte bem pintada, mas também com uma narrativa impressionante, ele escorregando aqui no metrô, uma agilidade fantástica. E aqui o chefão fugindo pelos túneis dos metrôs, no caso, ele pulando nos trilhos, apavorado, tentando subornar o Demolidor em vão, e no final ele sofre um ataque cardíaco. E nisso você vê, olha as linhas do trem do metrô. Olha que riqueza. Eu imagino que de repente ele deva ter acesso a fotografias, tudo para poder retratar esses cenários aqui, no caso, o metrô vindo e aqui o Murdoch desviando a rota do metrô. Olha isso. Ele desvia a rota do metrô e olha essa sequência aqui. Que desenho. Olha, galera, pelo amor de Deus, eu vou falar para você, quem não tem isso, tenta ver na Amazon alguma coisa, no Mercado Livre, no caso, não sei se ainda tem disponibilidade para vender isso aqui, mas quem não tem, procura ter, porque, gente, isso aqui é fantástico. É de se encher os olhos. Olha isso. Olha que arte magnífica. E aí, continua a história, ele falando com a polícia e se apresentando como o Demolidor. Olha o poder da arte. Que uniforme. Olha aqui os detalhes das botas. Tudo. É como eu falei, né? Embora o Hollywood foi magnífico em trazer o uniforme vermelho do Demolidor, né? O Bill Everett também fez um design fantástico aqui. Então eu ouso dizer assim, não existe... Se a apresentação do Demolidor com o uniforme amarelo ou com o uniforme vermelho, para mim tanto faz, porque os designs de uniformes aqui são formidáveis. Aí a história se passa, no caso, né? Aqui o Nelson e o Murdoch abrindo o seu escritório, com uma sequência de narrativa fantástica do Sr. Kinsey. Olha a elegância do Murdoch. Olha a elegância do Murdoch. Olha aqui, olha o trabalho de perspectiva, né? Ponto de fuga, vem cá que eu vou lhe usar, né? Olha isso. E aqui, como sempre, o que encanta nessas obras do Tim Sale é a riqueza de detalhes. Continuando a história, o Nelson ele apresenta a Karen Page. E o detalhe, pela roupa da Karen Page, né, isso eu falei já no vídeo, mas não posso falar, você vê que a história é ambientada na década de 60, na década da criação do Demolidor, no caso, né? O que é uma sacada de gênio. Aqui temos o capítulo... Desculpa, o capítulo 3, Nelson e Murdoch, né? No lápis do Tim Sale. E aqui a capa da pintura. Que trabalho formidável. E aqui temos o Coisa chegando aqui, arrebentando a janela. O pilantragem, qual de vocês é o Nelson e qual de vocês é o Murdoch? Olha o Coisa aqui, sob a perspectiva de Tim Sale, né? E o Quarteto Fantástico, ou Fantastic Car. Olha isso, olha o trabalho do Pelacho Humana. Olha tijolo por tijolo
do prédio do Murdoch. Olha o Senhor Fantástico. Olha esse caminhão. Como é legal desenhar caminhão, né, gente? Desenhar veículo. Olha esse carro aqui. Olha a esquina. Olha o detalhe aqui. Olha os bueiros aqui desenhados aqui. Olha o detalhe aqui dos paralelepípedos no asfalto. E o detalhe dos prédios ao fundo. Que obra de arte. E o coisa é folgado, né? Vamos combinar. Porra, o cara chega e mete uma cabeçada arrebentando a parede da pessoa. Pô, sacanagem, né? Vamos combinar isso aqui, né? Mas estamos falando de quadrinho, entendeu? Estamos falando de quadrinho. Então, se você pensar no ponto de vista real, é sacanagem, mas no ponto de vista artístico é formidável, entendeu? E eu prefiro sempre pensar no ponto de vista artístico. Isso aqui, galera, é quadrinho, não tem que ser tão levado a sério, entendeu? É só para dar um contraste no caso, né? Gente, assim, o Tim Sale é um artista formidável, desenhou isso aqui de maneira impecável. Mas as cores também, eu vou lembrar aqui, eu vou falar de novo o nome dele aqui, porque as cores do Matt Hollingsworth também roubam a cena, também tem que se dar os créditos ao desenhista, no caso. Porque o trabalho dele aqui é formidável. A pintura dele aqui foi o que deu a magia para essa obra. Demais. Continuando. É, o, coisa, o Coisa conversando aqui, o Senhor Fantástico é, conversando com o Reed Richards. E aí aqui o Reed Richards entregando os documentos e formalizando uma amizade com Matt Murdock. E o Fantástico cara aqui no caso. Era a época das maravilhas, né? Segue a sequência, o Fogg, na época ele era apaixonado pela Karen Page, e olha o retrato da Karen Page aqui, né? Que domina da anatomia feminina, no caso, que desenho lindo, né? Olha aqui, que belíssima arte. E nisso o Murdoch entrando em ação como Demolidor. Mais uma splash page de respeito aqui. Olha ele pulando. Essa sequência de narrativa. Ele usando os varais aqui no caso para apoiar e tomar impulso. Olha isso. E nisso ele chega num bar. Olha esse bar. Esse bar aqui faz lembrar muito o bar. Quem assistiu o Rock 1, né? Era bem estilo aqueles bares, né? Da Filadélfia, no caso, né? A mesa de sinuca. Olha a roupagem que ele dá nos personagens, no caso. E aqui, no caso, eles fazem uma aposta de bilhar, no caso, né? E o Matt falando, prepare a mesa, Fogg. Aqui o Matt entrando no táxi, se despedindo aqui da Karen Page. E aqui alguns bandidos cercando o Matt Murdock, né? Quer saber o que eu acho, Cegueta? Não, pra mim, tu é cego coisa nenhuma. E teu amigo Balofo engrupiu a gente. Vocês estão enganados. Pelo menos sobre eu não ser cego. Então, assim, o que ele fez? Não são bandidos, na verdade. Foram os caras que perderam no bilhar e não aceitaram a derrota no caso, né? E aí tem uma luta, o Murdoch lutando contra os mal perdedores, né? Que não sabem perder no caso, né? E nocauteando um por um. E aqui ele saindo de cena com a sua agilidade. E de repente o Murdoch já está aqui no presídio falando aqui com um dos bandidos que ele capturou no caso, o Slade. E aqui tem-se uma conversa.
final ele faz um pedido pro Murdoch aqui. O Slade faz um pedido pro Murdoch. E aqui, indo para outro cenário no caso, né? Temos essa bela figura feminina. E como sempre, a pintura também é um show à parte. Não só o desenho, como a pintura é um show à parte. E o roteiro também, do Jeff Leb, né? O Jeff Leb, que ao mesmo tempo que ele desenha, ele escreve obras memoráveis, ele também já escreveu algumas coisas duvidosas, no caso, né? Que eu não sou tão fã, mas é uma questão de gosto pessoal. E aqui a mulher relatando os problemas aqui para o Fog Nelson, no caso, né? Não vou me aprofundar muito na trama, eu quero mais mostrar a arte. Olha esse cenário, olha a Karen Page como secretária aqui. Que arte fantástica. Aqui você vê uma sombra chegando aqui no caso, né? Que domínio de narrativa, né? Como é importante você saber contar uma história, saber como vai usar a cena. E aqui temos o Coruja. O Coruja, vilão clássico da Marvel, sobre o traço de Tim Sale. Capítulo 4, esboço aqui do Tim Sale a lápis e a pintura. Fantástico é pouco para isso. E aí temos aqui a página de abertura, aqui no caso, o rosto do Demolidor. Isso é o melhor que você tem a oferecer? Meu Deus do céu. Prepara o fôlego, né? Porque com certeza eu acho que vai vir uma página dupla. Vamos ver aqui. Falei. Não deu outra. Demolidor contra o Electro. Olha isso. Que maravilhoso. Que colorido. Que mágico. Que formidável. Nossa Senhora. É muito empolgante isso aqui, galera. Não tem como. É muito empolgante isso aqui. Fantástico. E nisso, o Electro ele foge com as suas ondas de eletricidade e o Demolidor vai atrás. Olha a agilidade do Demolidor. Olha a cordinha aqui do bastão do Demolidor. Olha as perspectivas, os cenários aqui, o teatro, um ensaio aqui com as dançarinas. E segue essa história. E aqui o Demolidor atingindo o Electro. Olha que pancada. Olha o esplendor da pintura também. Meu Deus, como essa pintura é formidável. Como eu fiquei fã desse pintor, porque o trabalho de pintura dele ajudou a elevar mais essa obra, no caso. E aqui, o Demolidor, inteligentemente, ele aciona, aquelas bombinhas d'água para incêndio, no caso, e dando um jeito aqui no Electro. Olha isso aqui. Dando um curto-circuito no Electro. E ele golpeando aqui, nocauteando o Electro com esse golpe. Olha isso. Olha as águas aqui no caso, né? O impacto aqui, né? O rosto contorcido aqui do Electro. Que uniforme do Electro, né? Criação do Steve Ditko, né? Como o Steve Ditko também era um baita design preciso. Eu tô para abordar aqui o Doutor Estranho do Steve Ditko. E aqui o Demolidor. E aqui o Demolidor aqui se engraçando com as dançarinas do caso, né? Safadinho o Demolidor, vamos combinar, né? Continuando a história, a Karen Page vê o Demolidor pulando pela janela. E aqui o Murdoch entrando, né? Belíssima cena, né? Fantástico. Continuando a história, segue-se as tramas. Aqui eles no boliche, né? Domínio de perspectiva, narrativa fantástica. Vou direitar aqui. E aqui o Demolidor errando de propósito aqui as bolas, no caso, né? E no final,
a Karen comemorando com ele por ele ter acertado uma das bolas, um dos pinos no caso, né? Olha o boliche aqui dos anos 60. E aqui temos uma subtrama, né? Uma sentença na cadeira elétrica aqui no caso. Filho pródigo, e aí no caso o homem é sentenciado à cadeira elétrica. Né? É uma cena forte. E nisso, o Matt perdido em seus pensamentos, aqui é uma recriação da cena clássica do Bill Everett, na primeira história do Demolidor, do pai do Jack Murdock conversando com o Matt com as mãos nos ombros. Isso aqui é uma cena clássica do herói, da origem, muito bem desenhada por Bill Everett. E aqui o Demolidor perdido em pensamentos e o Fog chamando ele para conversar, falando que vai pedir a mão da Karen em casamento, né? O Fog totalmente carente, né? Se apaixonando fácil. E mal tem um relacionamento com a menina e já vai pedir relacionamento, vai pedir casamento, no caso, né? Continuando a história, aqui temos mais um esboço do Jep Lab, capítulo 5. E aqui a arte. Olha essa capa. Demolidor mais uma vez entrando em ação aqui no caso. Onde você está, Karen? E ele no topo do Empire State, usando os sentidos para procurar Karen Page. Olha a complexidade da cidade de Nova York retratada por Tim Sale. Olha que formidável. Olha o Empire State, ele no topo, usando os sentidos para localizar a Karen Page que está desaparecida. Ele vai abstraindo, ele vai afunilando até achar. Continuando a história, olha esse cenário. Olha a perspectiva vista de baixo para cima, né? E o toque de magia do personagem. E aqui temos um vilão, né? Que deixou a Karen presa aqui no caso. E nisso o Murdock aparece, o Demolidor aparece no caso para salvar o dia. Ele entorta as barras, ele salva ela. E aqui eles conversam no caso, né? E ele conversando, ela falando aqui com ele, no caso, muito engraçado, você provavelmente me ouviu falando com o Coruja, ou vai embora, o Coruja está... E aí aparece o Coruja, no caso, já agarrando o Murdock, como uma coruja no caso, como uma ave de rapina no caso, né? Já agarrando o Murdock aqui com as garras aqui, jogando ele contra as correntes, e tem-se uma luta, começa uma luta entre o Coruja e o Demolidor. O Demolidor dando um belíssimo golpe aqui, olha que cena do Jep Lab, né? E o Coruja fugindo e o Demolidor indo atrás. Olha essa cena. Olha que fantástico isso. E aqui temos uma belíssima splash page dupla do Demolidor usando seu bastão com as cordas para não deixar o Coruja fugir. Olha isso. Olha as ondas. Olha que precisão do mar, tudo. Olha a cidade à noite, Nova York à noite, iluminada. Pintura fantástica, roteiro fantástico, arte fantástica, tudo perfeito no caso. Eles mergulham
E no que eles mergulham, o Demolidor ele consegue se livrar e aqui no caso não acha mais ninguém. E aqui ao fundo você vê a cidade e o rio aqui refletido ao luar, né? Olha que fantástico, que trabalho belíssimo. E aí a Karen Page contando pro Matt Murdock como foi salva, falando do Demolidor, tudo, e ela, sem querer, ela perde o equilíbrio, o Matt Murdock agarra ela no caso, e os dois se engraçando, e quando, sem eles perceberem, o Fogg aqui, todo esperançoso para pedir a mão da Karen em casamento, ele vê a cena e percebe tudo no caso, né? Olha isso. E fica com a cara de coração partido dele, né? Muito bacana. E aqui temos o final de mais do capítulo 5 aqui, o Fogg jogando as rosas no lixo, tudo, todo magoado, todo assim, né? Com as suas esperanças perdidas, no caso. Capítulo 6, esboço aqui fantástico do Tim Sale. Um esboço simples, né? Mas é pelo esboço que você vê a propriedade do artista. O ponto final, aqui, olha essa cena da Karen Page na mesa do escritório, olha a cadeira, olha a escrivaninha com as gavetas, o telefone, o vaso de flor, olha a graça, como eu falo, como é fantástico essas cenas do cotidiano. Olha as mãos dela, você vê que ela está bem à vontade, né? É uma cena do cotidiano. Isso, galera, é de certa forma muito difícil de fazer. Eu estava falando aqui que tinha uma cara de anos 60, né, a ambientação. Olha, ela com o sapato aqui à vontade, né? Descansando os pés aqui no caso. Mas eu estava falando que poderia ser ambientado na década de 60 pela roupagem, pelos veículos, tudo. Só que você vê aqui um mousezinho, um computador, né? Para você ver como são as coisas, né? E esse telefone mais moderno no caso. E aí aqui mais uma splash page dupla. O telefone tocando e aqui no caso uma sombra do Demolidor lutando contra um toureiro aqui no caso, né? Belíssima cena de escritório, os livros empilhados e aqui o Fogg me irritado perguntando quem vai atender o telefone no caso. E aí você percebe que o Fogg ele está muito irritado com a situação porque ele percebe que o Matt e a Karen tem um clima entre eles no caso, né? E ele fica meio que sem aceitar isso aqui no caso, né? É Fogg, não Dr. Nelson no caso, né? Ela chama ele de Fogg, ela chama de Dr. Nelson e não quer que ele não quer que ela chame de Dr. Nelson, quer que chame de Fogg. E nisso temos aqui o Murdoch e a Karen conversando no caso. E aqui o Homem Púrpura, né? O homem que domina a mente no caso, né? Então, tudo que ele fala, as pessoas caem no domínio mental dele. No caso, o Homem Púrpura, que foi um vilão naquela série da Jessica Jones, no caso, um vilão muito bem trabalhado, por sinal, né? Então, tudo que ele fala, as pessoas obedecem, no caso. Porém, o Demolidor não... E você vê assim, quando ele fala, as pessoas que caem no domínio também ficam púrpuras, no caso, né? Olha que bacana, que sacada bacana, né? E aí ele sai com a Karen, no caso, pelos braços, né? E nisso o Demolidor aparece. Olha que figura poderosa o Demolidor, no caso, né? Olha que cena bonita, né? E aí o Homem-Púrpura fala que os policiais deveriam atirar no Demolidor. E aqui temos... Olha essa cena. Olha o físico do Demolidor, que bacana. Olha que desenho bonito. Que pintura formidável, né? E o Homem-Púrpura aqui andando tranquilamente com a Karen sob seu domínio, no caso.
Olha as escadarias aqui. Muito fantástico isso aqui. Nossa Senhora. É, assim, eu não vou falar mais nada porque é chuveiro molhado. É magnífico isso. Continuando a história, aí você percebe que os policiais já saíram do domínio do Homem Púrpura e aqui o Demolidor pendurado pelas cordas, voando pela cidade. Olha a cidade de Nova York aqui, que fantástica. E aí, no caso, o Homem Púrpura querendo meio que abusar, né, da Karen Page aqui no caso, né? E nisso, o Matt Murdock, o Demolidor, entra em ação. Ele arrebenta a porta, ele soca o Homem Púrpura no caso, e o Homem Púrpura pede para ela saltar do prédio. No que ela salta do prédio, o Demolidor salva ela no caso, né? Aquela velha premissa, né, do herói salvar sempre a mocinha no caso. E aí o Homem Púrpura fala pro pessoal: ei, gente boa, mata o Demolidor pra mim. E o Demolidor, entrando em ação, ele abafa, usa um manto para cobrir o Homem Púrpura e nocauteia o Homem Púrpura no caso. Mantém esse homem coberto, duvido que ele vai, né? E aí no caso o Fog aparece, né? E o Demolidor sai de cena. E a Karen aqui olhando, super apaixonada pelo Demolidor. Segue suas histórias aqui no caso. E o Fog comentando com o Matt Murdock, né? Que no princípio ele estava com vontade de socar ele e tudo, mas o Nelson percebe que a Karen tá apaixonada pelo Matt Murdock e tenta falar isso pro Matt no caso, né? Aí ela vai embora, segue-se as tramas aqui no caso, os dois voltam a ser amigos aqui no caso. E, voltando ao presente, o Demolidor com o uniforme vermelho, como eu falei, o uniforme vermelho também tem a sua graça aqui no caso, né? E no final, termina essa história com essa porta do ginásio do batalhador Murdock. E de quebra tem uns extras aqui no caso, os esboços aqui do Tim Sale. Formidáveis, trabalhos de arte final e pintura. Olha o esboço aqui da cena. Olha a coisa tomando forma e o resultado final aqui no preto e branco. E é uma edição memorável. Olha os estudos do Tim Sale para o Demolidor. Olha isso. Olha que fantástico. O lápis e o resultado final. Olha isso. E aí, galera, terminamos a viagem. Espero que vocês tenham gostado. E aí, curtiram o vídeo? Show, né? Nossa, que arte impressionante! A riqueza de detalhes da arte do Tim Sale é formidável, é fantástica, é encantador, é de se encher os olhos, no caso, né? Para quem desenha é uma inspiração, né? Para você chegar e, nossa, eu quero sentar, eu quero produzir, né? Nossa, fantástico, fantástico, que viagem bacana, espero. Realmente eu espero que vocês tenham curtido no caso. É isso aí. Mas agora vamos lá para aquela sessão que faz o maior sucesso, que todo mundo ama, né? Vamos lá então para o quadro Arte dos Espíritos. Vamos nessa. E na Arte dos Espíritos de hoje tem a volta
desse artista fantástico, esse cara aí que é um inscrito aí que não só manda arte, mas também é ativo nos comentários, é um entusiasta da nona arte, né? E para mim é muita honra poder ter esse cara como amigo do canal, como um grande artista que nos presenteia com a sua belíssima arte nesse humilde quadro. Então eu estou falando de ninguém menos que nosso querido amigo Edmar Xavier. É você mesmo, rapaz? Grande Edmar. Vamos conferir mais uma galeria do Edmar. Vamos nessa. Nossa Senhora! Fantástico! Que arte de se encher os olhos, né? Grande Edmar, nossa, cara, obrigado por enviar a sua arte, obrigado por nos presentear. É um deleite para os olhos, é um colírio para os olhos ver a arte de vocês, no caso, né? Então, Edmar, é só agradecimento. Muitíssimo obrigado por mais este envio, por mais esta arte fantástica. E assim, para você que desenha, quer ver sua arte mostrada neste quadro que não para de fazer sucesso? Manda no e-mail blackinsector@hotmail.com. Tem também o e-mail do meu amigo querido Johnny Castro, mas eu não estou lembrado agora, então depois eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui no descritivo, que eu não estou lembrado agora. É johnnycastro.art@yahoo.com, mas eu não estou lembrado, então eu nem vou falar porque me fugiu a memória agora. Mas eu vou colocar os dois e-mails aí para vocês poderem mandar suas artes e ter a arte divulgada aqui no canal, ou como forma de incentivo, ou como forma de divulgação. Se você quiser que eu fale da sua página no Instagram, no Facebook, coloca lá e pede um e-mail. Ó, fala da minha página também para o pessoal me seguir. Poxa, vai ser um maior prazer poder estar divulgando a sua arte, sua página, né? Para você ter mais seguidores no caso. Estamos combinados, hein? É isso aí, então. Se você está pulando pela primeira vez aqui e se você curtiu o conteúdo, poxa, vai lá, se inscreve, dê o like, porque o like é muito importante para o YouTube recomendar. Compartilha, participa nos comentários, enfim, vamos diversificar, vamos. Ah, não, branco aqui agora. Vamos fazer o canal crescer e vamos levar a cultura pop entretenimento. E eu aqui da minha parte, eu vou procurar estar sempre levando um conteúdo bacana, um conteúdo diferenciado aí para vocês, para a gente sempre manter essa resenha, manter essa amizade na maior camaradagem. É isso aí então. Então, para você que permaneceu até aqui, meu muitíssimo obrigado e tamo junto sempre. Valeu!